aqui. Bom, gente, o pré-operatório, a dúvida de vocês, ele é dividido em dois tipos de pré-operatório. É o primeiro pré-operatório que nós chamamos de pré-operatório mediato e o segundo pré-operatório que nós chamamos de pré-operatório imediato. Então, eu tenho dois tipos de pré-operatório, o mediato e o imediato. Agora, o Anderson, como seria a diferença dos dois pré-operatórios? Como eu estou falando médio prazo, imediato é médio prazo, imediato é imediatamente. Então, quando começa o médio prazo? Quando começa o pré-operatório imediato? No momento que o médico ele marca a sua cirurgia no consultório. Então, digamos que você vá à consulta amanhã e amanhã o médico chega para você, ó, a cirurgia está agendada para mês que vem. Ali já inicia o pré-operatório. Porque dali ele vai marcar o que nós chamamos de risco cirúrgico, que é justamente o que é feito no pré-operatório imediato. É o risco, é a pesquisa para saber se teu corpo, se teu organismo está pronto para realizar aquela cirurgia. Anderson, como é que decorre esse risco cirúrgico? Ele tem exames de sangue, tá? E exames de imagens. Esses exames de sangue e de imagens, Anderson, decorre de quê? O exame de imagem geralmente são raio-x do tórax ou do local do sítio cirúrgico, tomografias, ultrassonografias. Isso vai depender da cirurgia que você vai fazer e do que o cirurgião pede. Então, veja bem, pré-operatório imediato é onde eu realizo o que, gente? O risco cirúrgico. Ah, Anderson, é somente o risco cirúrgico? Não, ali também você vai ter consultas no risco cirúrgico. Consultas essas é onde você vai levar seus exames para os médicos especialistas, eles visualizarem se você está apto, se o teu corpo está preparado para aquela cirurgia. Então, os riscos cirúrgicos eles podem ser feitos com cardiologista, pelo médico da família, e alguns especialistas, como, por exemplo, o pneumologista, que também pode intervir no risco cirúrgico. Quando, por exemplo, o paciente ele tiver problemas respiratórios graves, onde esse paciente ele precisa ser entubado durante a cirurgia, e o cirurgião e o anestesista, para fazer os procedimentos, necessitam da liberação desse paciente. Necessita que esse paciente ele seja liberado para a cirurgia. Então, eles precisam. Esses pacientes, eles só vão, gente, desativa o áudio, por favor. Eles só vão conseguir, eles só vão conseguir utilizar dessa cirurgia se esses pacientes permitirem, através dos seus laudos que os médicos já foram dados no risco, tá? Então, pré-operatório, ele é dividido em imediato e imediato. Pré-operatório mediato, como eu falei, é justamente o pré-operatório onde esse paciente ele vai necessitar de fazer exames de rotina e autorização para cirurgia. É nesse local também, nesse momento, onde o médico ele vai pedir para o paciente dar o termo de responsabilidade, de consentimento da cirurgia. Anderson, que termo é esse de responsabilidade e consentimento da cirurgia? É justamente o momento em que o paciente ele está ciente dos riscos, ciente que ele vai receber anestesia, ciente da gravidade da cirurgia e ciente que ele pode ter complicações durante as cirurgias que podem levá-lo até mesmo a óbito, à morte, tá, gente? Então, esse termo ele tem que ser justamente assinado aí pelo paciente e autorizado, tá? Ou pelo responsável legal. Agora, o Anderson, decorreu isso tudo, passou esse um mês. Quando entra o pré-operatório imediato? Gente, o imediato é justamente o período onde o paciente vai se internar. São as últimas 24 horas. Ou ele se interna, ou ele faz até mesmo em casa, só vai para o hospital para fazer cirurgia alguns momentos antes. Mas geralmente o pré-operatório imediato são as últimas 24 horas antes dele operar, que é justamente onde ele vai fazer o preparo com o corpo. Aí eu vou ter o preparo com a pele. Que preparo é esse, Anderson, com a pele? Vou fazer a higiene com antisséptico, te fazer tricotomia, né? O pré-operatório com trato gastrointestinal, tomar laxante para esvaziar o intestino, fazer lavagem intestinal caso necessário. Tudo isso aí são cuidados que eu vou fazer com o paciente. Fazer a dieta, que é o jejum, que geralmente inicia com 8 horas, em algumas cirurgias até 12 horas também de jejum, mas na grande maioria o jejum é de 8 horas, tá, gente? Anderson, mas o que o técnico de enfermagem faz nisso aí? Ele auxilia nesse jejum, ele verifica os sinais vitais, ele confere o prontuário do paciente, vê se o termo de consentimento está junto, né?
Ele controla emocionalmente o paciente, que se esse paciente for hipertenso, diabético, conforme a ansiedade dele, ele pode decorrer de descompensação de pressão, de diabetes e atrapalhar e acabar adiando essa cirurgia dele. Então, para isso, o técnico de enfermagem está ali justamente para orientar a família, o técnico de enfermagem está ali para fazer os cuidados com sinais vitais, administrar os preparos da pele, administrar as medicações conforme prescrição e orientação. Tudo isso para manter o paciente hemodinamicamente estável. Esse hemodinamicamente estável é justamente para manter o paciente assíduo e íntegro para a cirurgia. O Anderson, deu o momento, o horário da cirurgia. O técnico de enfermagem vai recolher todos os pertences do paciente, né? Como eu falei lá no vídeo para vocês na videoaula, esse paciente ele não vai poder permanecer, veja bem, ele não vai poder permanecer com os pertences pessoais com ele. Tem que ser acautelado e entregado na mão dos acompanhantes, familiares, protocolado. Por quê? Porque é muito simples depois do familiar, cadê os pertences do meu pai, da minha mãe, da minha avó? Não, foi entregue a fulano de tal que está assinado aqui da família. Então é importante. Prótese, adorno, lente de contato, tem que ser retirado antes de entrar no centro cirúrgico. Porém, a prótese, gente, e a lente de contato, a prótese dentária e a lente de contato, pode ser retirada no momento que o paciente chega no centro cirúrgico. Por quê, gente? Isso aí é por conta da integridade. Às vezes o paciente usa uma lente de contato mesmo de grau e o paciente não vai, muitas das vezes, querer ir sem a prótese até o local. Então, você pode levá-lo aí até o local, chegar na entrada do centro cirúrgico, ele vai retirar a prótese e vai retirar a lente. Mas sem adorno, sem brinco, anel, cordão, nada disso pode ir para o centro cirúrgico, tá, gente? Agora, o Anderson, entreguei o prontuário, acabou o pré-operatório imediato. No momento que ele entra no centro cirúrgico, inicia o que nós chamamos de pré-operatório? Não, intra e transoperatório. O que é o intra e o transoperatório, Anderson? Transoperatório é o momento que ele entra no centro cirúrgico até o final da cirurgia. E o intraoperatório é o momento que ele vai receber anestesia. Então, qual vai ser o cuidado de enfermagem nesse momento? Receber o paciente, conferir o prontuário com o nome dele completo, tem que chamar ele pelo nome completo, conferir se está tudo correto, se os sinais vitais estão ok. De preferência, chegar lá na sala, colocar o monitor, botar ele na posição cirúrgica que o médico estipular. Por exemplo, Anderson, o médico está pedindo para colocar o paciente em decúbito dorsal. Você vai posicionar ele na maca cirúrgica em decúbito dorsal. O médico está pedindo para colocar em símis, decúbito lateral esquerdo. Você vai colocar em decúbito lateral esquerdo. Então, conforme a cirurgia, o médico ele vai prescrever a posição que esse paciente ele vai ter que ficar. Então, é de suma importância que o técnico de enfermagem esteja atento a isso. Pronto, Anderson, o paciente foi colocado na mesa. Agora, qual vai ser a função do técnico? Monitorizar esse paciente, né? Registrar todos os sinais vitais, se ele tem alguma alteração, se ele está bem, e aguardar o início da anestesia. Aí ele vai auxiliar o anestesista com material, com gases, com os materiais cirúrgicos. Aí vai vir um instrumentador, vai vir um cirurgião auxiliar, um enfermeiro, enfim. O técnico ele vai ficar naquele momento de operação. Ele vai ser o que nós chamamos de circulante ali, a auxiliar o procedimento. O Anderson acabou a cirurgia. Esse paciente ele sai do centro cirúrgico direto? Então, duas situações. A primeira, se o paciente ele for um paciente intubado, que é um paciente grave, que vai permanecer intubado, ele sai do centro cirúrgico direto para o CTI. Então, ele vai lá para o CTI. Agora, quando é um paciente, o Anderson, que ele vai ser estubado, vai tirar o tubo e tem que ir para o quarto, esse paciente vai direto? Não. Ele sai da sala cirúrgica e vai para o que nós chamamos de SRPA ou RPA, que é a sala de recuperação pós-anestésica. Mas, Anderson, o que o paciente vai ficar fazendo ali? Foi aquilo que eu ensinei para vocês na escala de Aldrete. É justamente a gente vai ficar controlando o fim da sedação dele. A gente vai controlar os parâmetros de consciência, de respiração, ver se esse paciente está conseguindo respirar direito. Porque, geralmente, nessas cirurgias, quando tem intubação, o paciente recebeu anestesia geral, que é outra dúvida que eu vou tirar para vocês sobre anestesia no final, tá bom, gente? Ele recebeu anestesia geral, então o sistema nervoso não consegue controlar a respiração. Então, automaticamente, esse paciente ele tem que ser intubado. Foi intubado, tirou o tubo, Anderson, e agora? Eu tenho que colocar o oxigênio, a máscara de oxigênio, e tem que controlar se ele está respirando, se ele está fazendo a apneia. Então, para isso, existe a escala de Aldrete e a sala de recuperação pós-anestésica. Esse paciente ele só vai para o quarto depois que ele estiver o quê? Hemodinamicamente estável. Beleza, o médico vai liberar.
Aí acabou o período intra e transoperatório. Aí inicia aquele período que é o pós-operatório. O que é o pós-operatório? Significa após a cirurgia, que é dividido em 3 pós-operatório: imediato, mediato e tardio. O que é o pós-operatório imediato, Anderson? São as primeiras 24 a 48 horas que esse paciente sai da cirurgia, que é justamente aquele momento crítico, onde podem acontecer aquelas famosas complicações que eu falei para vocês. Qual a complicação, Anderson? A descência da sutura, que é a abertura dos pontos, evisceração, as vísceras dos intestinos podem sair, dependendo do edema, né? Qual é a outra complicação que pode ocorrer? Sangramento. Dreno, Anderson, que a gente vai falar de dreno também, que eu sei que é a dúvida de vocês. O dreno pode estar deslocado, pode ter saído, o dreno pode não estar drenando, está obstruído, enfim. Você pode ter uma série de complicações, inclusive complicações dos sinais vitais. Então, é de suma importância que esse paciente ele seja monitorado, gente, de perto. Então, dependendo da cirurgia, o técnico vai aferir sinais vitais nas primeiras horas, de 15 em 15 minutos, 30 em 30 minutos, de hora em hora, até que esse paciente esteja estável. Aí acabe o pós-operatório imediato. Aí começa o mediato. É o momento em que o paciente ele já está recebendo a dieta, já começa a receber a dieta em alguns casos, ele já está sendo estimulado a deambular, a andar. É esse período do pré-operatório imediato que ele vai receber alta depois de alguns dias. Ele vai para casa. O Anderson, mas o imediato vai até quantos dias? Até 7 dias após a cirurgia, que é uma semana. Esse cara vai retornar para a revisão. Depois que ele retorna para a revisão, acabou o pré-operatório imediato. Aí começa o pré-operatório tardio. O que é o tardio? Esse cara ele vai de alta para casa e ele vai ser acompanhado ambulatorialmente pelo cirurgião. Aí ele vai ficar lá, pode ficar até meses, gente, depende da recuperação dele. Aí quando o cirurgião falar, você está de alta pela cirurgia, não precisa ver mais as consultas, acabou. O paciente acabou o pré, o pós e o intra e o transoperatório, tá? Então, pré antes, intra e trans durante e pós após a cirurgia, ok? Agora, Anderson, você falou 2 situações aí que a gente ficou meio perdido aqui, que foi até tema de pesquisa. O primeiro foi drenos. Cuidados com dreno. Meu Deus do céu, Anderson, que cada um dreno mais esquisito que o outro. Gente, olha o bizu. Dreno, ele só tem uma função. Uma função, olha só. Todos aqueles drenos que você viu, ele só tem uma função, que é drenar. Que é extrair secreção, sangue, fluidos da cirurgia e gases que está acumulado nas cavidades. O Anderson, só serve para tirar isso aí só para drenar? Somente para isso, galera. Não serve para mais nada. Mas, Anderson, por que existem vários tipos? Porque existem vários tipos de cirurgias e existem várias partes do corpo que necessitam de tipos de drenos diferentes. Vou dar o primeiro exemplo. Tem um dreno que parece até uma luva, né, de látex. Esse dreno é chamado de dreno de Penrose. O Anderson, qual é a função desse dreno? Esse dreno aí, gente, não tem função de aspirar nada. Ele só vai impedir que a ferida se feche e cicatrize. Digamos, ele é muito utilizado quando o paciente está sendo drenado, né? O paciente está com abscesso, precisa ser drenado, então tem muita secreção, está com infecção. Então o médico ele vai abrir esse paciente, vai fazer a lavagem da cavidade e depois ele vai fechar. Mas ele não vai poder fechar tudo. Por que ele não vai poder fechar tudo? Porque se ele fechar tudo, a ferida vai se fechar, a secreção ainda vai estar ali dentro e esse paciente ele pode ter infecções que pode gerar a morte dele, que são complicações. Então, Anderson, o que tem que ser feito? Ele vai pegar esse Penrose, colocar e vai fechar ao redor da ferida. Essa ferida não vai cicatrizar aqui porque tem um dreno. E a secreção ela começa a sair por dentro do dreno, onde você vai colocar o dreno para fora, aqui, como se fosse uma pontinha de luva, e você vai colocar a gaze aqui. Então, esse dreno ele vai começar a drenar dentro da gaze. Você vai trocar o curativo, tirar o dreno, vai ficar ali. Quando que o médico tira o dreno, Anderson? Ele só vai tirar o dreno quando o dreno parar de sair secreção, sangue, quando ele parar de drenar. Parou de drenar, o médico vai lá e retira o dreno e a ferida cicatriza. Mas, Anderson, pelo amor de Deus, quais os outros tipos de dreno? Tem um outro dreno, gente, que é o dreno de Vac, Hemovac, Portvac. Ele parece uma sanfona, não sei se vocês viram, ele parece uma sanfona. O Anderson, ele também é dreno? Ele ali é um que nós chamamos de receptor dos fluidos, né? Ele é o recipiente. Você vai colocar, o médico vai colocar lá na ferida um dreno tubular como se fosse um tubinho mesmo, como se fosse um garrote, vai colocar na ferida.
Geralmente esse Portvac, Hemovac, já está no nome, hemo, sangue, né? Ele vai aspirar sangue. Geralmente são cirurgias ortopédicas, de articulação, cirurgias musculoesquelética. Então ele vai colocar no membro superior, membro inferior. Então ele vai colocar esse dreno tudo ali, vai conectar a ponta do dreno no coletor, que é a sanfoninha, e depois ele vai destravar a sanfona. Quando ele destravar a sanfona vai fazer como se fosse um canudo. Ela vai começar a aspirar aquela secreção. Sendo que não é de uma vez. Ela vai manter uma pressão negativa. Vai ficar assim, ó, aspirando, como se fosse um canudo. Então, toda vez que começar a minar sangue, secreção ali, o que esse dreno ele vai fazer? Ele vai aspirar essa secreção para dentro. Caraca, Anderson, então é só para drenar, é só para tirar. Mas o técnico de enfermagem entra onde nisso? É a pergunta, a maior pergunta. Gente, o técnico tem a função de avaliar, anotar, conferir. Como assim? Ele vai pegar aquele dreno, ele vai olhar se tem secreção, se tem fluidos, ele vai anotar o volume que tem ali, tirar, jogar fora, desprezar e conectar de novo o coletor. É só desconectar e conectar. Então ele vai tirar, desprezar, conectar de novo. Vai anotar o volume, o aspecto, né? Se é com sangue, se é com secreção, se é sangue e secreção, se é com fluidos. Ou seja, ele só vai anotar, ele só vai fazer um registro de enfermagem. Mas, Anderson, qual momento é feito isso? Geralmente, ele faz isso a cada 6 horas ou quando o médico pede. Por exemplo, quando é um pós-operatório imediato, geralmente o dreno é avaliado de hora em hora. Tá? Dependendo da cirurgia, de hora em hora, o técnico vai lá e anota o volume do dreno, tipo de secreção que está saindo, se é pus, se é sangue, como é que é isso daí, se é sangue com pus, tá? Então o técnico só tem essa função, o técnico não coloca dreno, o técnico não tira dreno, tá, gente? No momento da retirada do dreno vai ser feito pelo cirurgião ou enfermeiro. O técnico só tem essa função, anotar e conferir se o dreno realmente está drenando. Ok, gente? Então o dreno tem essa função. Tem um outro dreno lá, né, dreno de Kerr, e um dreno em forma de T. Anderson, para que serve aquele dreno? Parece até um DIU, né? Não parece até um DIU? Para que é aquele dreno? Gente, aquilo ali é um dreno de conexão, é um dreno de tubo, de colédoco. Exemplo, você tem um cálculo na vesícula biliar, cheio de pedra na vesícula biliar. A vesícula biliar libera esse cálculo lá para o colédoco. Aí chega lá no colédoco, esse cálculo ele faz o quê? Ele vai obstruir o colédoco. Então a bile que ia descer para o intestino para fazer a digestão, ela fica impossibilitada de descer, junto com bilirrubina. Então vai acontecer o quê? Esse material ele vai causar intoxicação para o organismo. E essa intoxicação ele vai fazer o quê com o paciente? Insuficiência hepática, pancreatite, pode levar o paciente à morte. Então, o que é feito até de fazer a desobstrução total e retirada desse cálculo? Eles vão colocar esse dreno, onde esse T, né? Esse T aqui, ele vai entrar no tubo, né? Lá no colédoco, e essa outra ponta aqui, ela vai drenar esse líquido para fora. Então, vai impossibilitar ele. Mas, Anderson, qual é a função desse dreno? É drenar a secreção no corpo. Então, o dreno ele só tem essa função, drenar secreção, sangue, o fluido no forma geral e o ar, né, que são os gases que ficam acumulados em cavidade ou órgão. Dreno só serve para isso. E para a gente fechar as dúvidas que tiveram, foi sobre anestesiologia, tá? E marcadores, que eu vou falar primeiro sobre marcadores. Anderson, gerou muita dúvida sobre marcadores. O que é aquilo? Marcadores, indicadores? Ai, meu Deus do céu, não entendi nada. Gente, olha como é que é simples. Toda vez que você vai esterilizar o material, o que significa esterilizar? Esterilizar significa eliminar por completo qualquer tipo de micro-organismo ali, patógeno. É eliminar. Então, para isso, a gente tem que alcançar, se for na parte física, autoclaves, a gente tem que alcançar uma temperatura excelente, num nível excelente, para conseguir eliminar. Quimicamente, a gente tem que saber misturar os produtos, tem os gases, tem várias formas de você fazer esterilização. Então, o que é um marcador químico? O marcador químico, gente, é dividido em classes, né? São 6 classes. É justamente para verificar a qualidade da esterilização, do processamento. Essa qualidade, ela varia de tipo de esterilização para tipo. E os indicadores? O indicador, gente, ele vai indicar se houve o processo 100% ou não. Exemplo disso é a fita zebrada, tira zebrada, né? É uma tirazinha que você coloca dentro do grau cirúrgico, que é um papel cirúrgico, né? Você coloca essa tira ali dentro e essa tira ela vai mudar de cor. Ela vai ficar zebrada, mas ela só vai mudar de cor se alcançar o nível de esterilização, ou seja, se alcançar a temperatura correta, o tempo correto de temperatura.
Pronto. Marcou, indicador que é ok, indicador químico, esse material está processado. Alguns outros marcadores também, gente, nós temos no próprio grau cirúrgico, que é o próprio papel. O próprio papel pode modificar de cor também. É mais caro, mas eles utilizam. O Anderson, esse processo aí também é um indicador. Ele vai indicar que esse processo foi bem sucedido. Então, os marcadores e indicadores servem para verificar a qualidade da esterilização. Ok? Essa aí eu sei que era dúvida de muita gente veio me perguntar. Então, existem vários tipos de indicadores, tá? E várias formas de você marcar. São 6 classes de marcação e vários tipos de indicadores. Indicadores é o que vai te indicar se foi esterilizado ou não, tá? Os marcadores são as classes que vão te orientar quanto a isso. Tá bom, gente? Agora, para finalizar, a anestesia. Caraca, o Anderson, tive uma dificuldade em anestesia. Gente, muito simples a anestesia. Preste atenção no tio aqui. Larga tudo, para a comida, para de comer. Olha como é que é fácil prender anestesia. Numa forma geral, vamos falar na forma geral, existem apenas 2 tipos. No geral, existem apenas 2 tipos de anestesia, 2 formas de anestesiar. Na forma geral, existem apenas 2 formas de anestesiar. São os tipos de anestesia, 2. A primeira é a anestesia geral. A segunda é o que nós chamamos de anestesia regional. Anestesia geral, anestesia regional. Anderson, qual a diferença? Primeira diferença. Quando eu falo para vocês de anestesia geral, eu vou lembrar da minha casa. Na minha casa, o que tem na minha casa? De energia elétrica. Eu tenho o que nós chamamos de PC, que é a caixa de relógio, a gente tem vários disjuntores. E eu tenho justamente as partes da casa, né? Sala, cozinha, banheiro. Se eu quiser fazer uma atividade elétrica, mexer uma manutenção elétrica somente no quarto, eu não preciso desligar a casa toda. Eu vou somente desligar o quê? O quarto, onde eu vou fazer lá o procedimento. Então, Anderson, toda vez que eu for desligar somente ali a parte do quarto, eu só estou desligando uma região da casa, ok? O Anderson, digamos que eu precise fazer uma manutenção geral na casa. O que eu tenho que fazer? Aí eu desligo o quê? O disjuntor geral. Eu desligo a casa inteira. Então, anestesia geral e anestesia regional. Vamos falar primeiro da geral. O Anderson, a anestesia geral, como você falou, ele vai desligar o sistema nervoso. Existem 3 tipos de anestesia geral. 3 tipos. O primeiro tipo de anestesia geral, gente, é o que nós chamamos de anestesia venosa, onde você injeta a solução. São 3 tipos de solução, né? Um hipnótico, um anestésico e analgésico. Tudo junto você injeta na veia. A gente chama de anestesia geral venosa. A segunda geral é o que nós chamamos de inalatória, né? Que é o gásinho, que é aquele gás que o médico vai botar a máscara lá com gás, vai mandar você contar de 1 até 10, quando tu chegar no 5, tu já está nos braços de morfil, tu já foi há muito tempo, né? Então, esse daí é o que nós chamamos de inalatório. Endovenoso, inalatório. E qual o terceiro? O terceiro é o combinado, é quando o médico usa os dois, tanto venoso quanto inalatório. Geralmente, quando as cirurgias são longas, prolongadas e necessita de um nível de anestesia de hipnose maior, tá? Então, a anestesia geral só funciona dessa forma. Ou é venosa, ou é através de gás, ou ela é combinada. Os dois, é misturada. Tá ok? Agora, a regional. A regional, gente, a gente vai dividir em 4 tipos. Regional local, regional bloqueio de plexo, regional raquidiana ou espinhal e regional epidural ou peridural. Vou explicar cada uma para vocês. A primeira é a local, já está no nome, local. Significa que eu vou anestesiar uma pequena região, somente no local onde eu vou precisar fazer o procedimento. Então, essa local, ela é dividida em 2 formas. Ou você faz ela injetável, que é como, por exemplo, você deu um corte aqui, superficial, o médico precisa fazer uma sutura. Ele vai lá com a agulha e vai introduzir o anestésico embaixo do tecido subcutâneo. Então, ele vai anestesiar ao redor da ferida. Anestesia local infiltrativa, ou que nós chamamos também de anestesia local injetável. A segunda forma é a tópica, anestesia local tópica. Exemplo, quando é utilizado, quando você vai passar sonda, por exemplo, no paciente, você precisa usar a lidocaína, a xilocaína gel, pomada. Isso é uma forma de anestesiar. É uma anestesia, mas é chamada de anestesia local, tá bom, gente? Anestesia local apenas, tópica.
Então, na anestesia local, eu tenho a tópica e a injetável ou infiltrativa, que é a mesma coisa, tá? Próximo, Anderson, bloqueio de plexo. Caraca, Anderson, o que é bloqueio de plexo? Bloqueio de plexo é quando você bloqueia um nervo. É quando você injeta, o médico injeta o anestésico no nervo que vai estar irrigando a atividade elétrica no membro. Então, vou dar um exemplo. Anderson, você falou do cortezinho aqui na mão. Digamos que esse corte foi mais profundo e lesionou o músculo. Esse paciente médico ele precisa aumentar o processo de sutura. Vai demorar mais tempo. Se ele fizer apenas anestesia local, o que vai acontecer? Essa anestesia é somente numa região pequena, então ela vai passar mais rápido. Então, o que o médico faz? Ele vai bloquear o nervo. Ele vai bloquear o nervo do braço para permitir que você fique mais tempo anestesiado e faça. Agora, Anderson, se essa foi um corte muito profundo, lesionou o nervo, e esse paciente amputou, tem que se fazer o quê? Aí o médico ele não vai fazer bloqueio de plexo, ele vai fazer a geral, porque a geral você pode ficar horas fazendo o procedimento. Tá dando para entender? Então, regional de bloqueio de plexo, somente em procedimentos assim rápidos, porém com um tempo um pouco maior do que a local, tá? Então, geralmente ele bloqueia ombro, bloqueia cotovelo, bloqueia punho, bloqueia dedo, tá? Então, isso geralmente quem faz são cirurgiões ou ortopedista para fazer procedimento, tá? E o terceiro e quarto são as anestesias que nós chamamos na coluna, né? Que é a RAC, anestesia ou anestesia espinhal, que ela é introduzida justamente lá no líquor cefalorraquidiano, lá dentro do canal medular. E nós temos a peridural ou epidural, que já está no nome, peridural. Peri significa ao redor, dural ao redor da dura mater. Então é introduzido e faz o bloqueio que nós chamamos da cintura pélvica para baixo. É somente a região, a metade da região do corpo. Tá ok, gente? Então é somente isso, anestesia. É 2 tipos gerais, geral e regional. A regional é dividida em 4: local, bloqueio de plexo, RAC e peridural, tá? Gente, deixa eu falar agora para vocês. Só resta 1 minuto para finalizar aqui. Eu vou retornar com vocês. Eu vou mandar o link novamente lá para o grupo de vocês. Por quê? Porque aqui tem um tempo limitado. Infelizmente, o Zoom ele oferece. Qualquer aplicativo oferece tempo limitado. Então, eu vou mandar lá para vocês o link novamente. Vocês voltam com a gente aqui para a gente ficar mais tempo, tá bom? Então, 1 minuto aqui. Eu vou voltar com vocês fazendo as perguntas, tá bom, gente? Vou finalizar aqui. Até daqui a pouco.